Vamos orar para que a gente consagre essa live ao Senhor e nós possamos continuar aqui o ensino, né? Aquilo que o Senhor estava falando conosco. Amém? No dia de ontem. Pai, é pela autoridade que há no teu santo nome, Jesus, que nós te louvamos, bendizemos e engrandecemos o teu nome, te rendendo graças, Senhor Jesus, por mais um dia de vida, porque mais uma vez o Senhor, ó Pai, nos concedeu, Senhor, a permissão e a graça, Pai, que vem da tua presença, de estarmos reunidos como corpo e como irmãos aqui, Pai, para ouvir a tua palavra, para ouvir o direcionamento que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, eu peço que o Senhor, em nome de Jesus, prepare os nossos corações como um terreno fértil para as sementes que vão ser lançadas. Que o Senhor tire agora toda a preocupação e ansiedade do dia, Pai. Pai, que os nossos ouvidos estejam cativos à tua voz. Pai, eu entrego o domínio, o controle, em nome de Jesus, desta live nas tuas mãos, Espírito Santo. Assim também, Senhor, como a minha vida, pois eu sou apenas um instrumento do Eterno, Pai, para falar aquilo que o Senhor tem para falar em meio ao teu povo, Pai. Em nome de Jesus, prepara, Senhor, em nome de Jesus, os nossos ouvidos para as verdades que vão ser, Pai, ministradas. Eu já declaro, Senhor, em nome de Jesus, que os teus anjos escudeiros estão ao nosso dispor, para fazer, Senhor, a nossa proteção com uma escuderia angelical, nos livrando de todo o homem mau, de toda mulher maliciosa, de todo ataque e contra-ataque das trevas, selando o Senhor nos umbrais, nas regiões celestiais de onde ocorre esta live com o sangue do Cordeiro, amarrando e amordaçando com cordas de fogo todo o principado, potestades e dominadores das trevas. Pai, eu declaro, Senhor, que nenhum espírito imundo terá acesso, Senhor, a esta live, Pai. Eu declaro que diante do teu nome, Jesus, todo o joelho se dobrará. Pai, em nome de Jesus, derrama sobre nós nessa manhã, mais uma vez, a graça e a misericórdia do Eterno, derramando, Senhor, sobre nós o espírito da revelação da palavra, para que possamos compreender o que está por trás da letra, Pai. Aquilo que o teu espírito tem para ministrar ao nosso espírito, Senhor. Em nome de Jesus, que não venhamos ser mais, ó Pai, filhos, Senhor, com a natureza adâmica, mas que venhamos ser filhos ruios, maduros e transformados e edificados pela palavra que vem do céu, Pai. É o que eu oro, Senhor, e declaro, o espírito da sabedoria também, sendo derramado sobre todos nós nesta manhã. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se você está aqui de primeira vez, eu quero te dizer que você é muito bem-vinda, muito bem-vindo, que o doce amigo Espírito Santo, amém, esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, e que o Eterno de Israel fale ao teu espírito, assim como ele tem falado conosco, amém? Bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas. Bom dia, Theo, bom dia, Tamara, bom dia, Adriciane, bom dia a todos vocês, amém? Glória a Deus, aleluia. Bom, nós estamos fazendo a leitura, amém, todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 7h45 do Antigo Testamento, e nós paramos ontem no livro de 2 Reis, capítulo 23, e paramos no versículo 28, e hoje nós vamos dar continuidade, amém? Bom dia, Erelaine, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá, eu convido você a abrir aí a tua Bíblia, se você puder, no livro de 2 Reis, capítulo 23, no versículo 8, que foi onde nós paramos, amém? A palavra do Senhor nos diz assim: Josias ainda mandou trazer os sacerdotes das cidades de Judá, e desde Geba até Berseba, desonrou os altares idólatras junto às portas, inclusive o altar da entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que fica à esquerda da porta da cidade. Embora os sacerdotes dos altares não servissem no altar de Yahvé, em Jerusalém, comiam pães sem fermento, junto com os sacerdotes seus colegas. De igual modo, profanou Tofete, o lugar pagão de adoração, que ficava no vale de Ben-Rinom, e a destruição foi de tal ordem que ninguém mais conseguiu sacrificar ali seus filhos e filhas, queimando-os em adoração ao deus Moloque, como era costume de se fazer. Então vamos lá, vamos parar aqui. Aqui a gente viu ontem, amém, que o rei Josias, ele refez a aliança, amém, com Deus. Ele ficou sabendo ali, né, de uma forma totalitária acerca da Torá do Senhor, porque até então ele não conhecia, ele só foi conhecer as leis do Senhor, ter conhecimento da Torá com os 18 anos, recapitulando para a gente não perder aqui. Ele só foi conhecer ali os mandamentos do Senhor através da vida de Moisés quando ele tinha 18 anos de idade. E a partir do momento em que ele escutou a verdade,
a verdade fez com que a cabeça dele se expandisse e ele chegasse à conclusão de que ele teria que fazer algo ali para aplanar e para parar um pouco a ira de Deus sobre aquele povo. Então, o que ele fez? Ele foi lá e refez a aliança com o Senhor. E uma das formas de refazer a aliança é fazendo o quê? Quebrando os altares. E aqui o que acontecia naquele lugar? Tinha muitos sacerdotes, amém? E o sacerdote naquela época, eles comiam o pão sem fermento, que era lá de dentro do templo. E tinha ali sacerdotes que não estavam exercendo, amém, o sacerdócio e estava se alimentando de uma forma incorreta do pão, porque o pão era paz, e isso era pão ázimo. Porque o pão era somente para os sacerdotes que estavam em ofício. E existiam sacerdotes que estavam ali comendo daquele pão que não era, amém, para ser comido. E aí o que aconteceu? Vamos continuar aqui, ó. De igual modo, então era uma profanação no templo. De igual modo, profanou Tofete, o lugar pagão de adoração que ficava no vale de Ben-Rinom, e a destruição foi de tal ordem que ninguém mais conseguiu sacrificar ali seus filhos e filhas, queimando-os em adoração ao deus Moloque, como era de costume de se fazer. Porque aqui, nesse período de tempo, ali no povo, com o povo de Israel, eles estavam totalmente submersos aos cultos pagãos. Eles estavam cultuando a Baal, tá? E para quem vai fazer ali a Masterclass de Jezabel, o primeiro capítulo está falando exatamente sobre essa entidade aqui, Baal. Então, o que o povo fazia? Além dos sacerdotes estarem profanando o templo, o povo ia e estava sacrificando os filhos e as filhas em adoração a Moloque. Porque Moloque também está ligado a Baal. Então, o que o povo fazia? O povo ia lá, além de tudo que eles estavam fazendo, eles sacrificavam seus filhos e as suas filhas a esse demônio chamado Moloque, para vocês verem o nível que estava de profanação. E aí o que aconteceu? Quando aqui Josias decidiu, ele teve ai meu Deus, me fugiu a palavra. Quando ele teve a decisão, amém, de ir lá e refazer a aliança, Deus veio de uma forma tão poderosa que até mesmo esses altares aqui que eram levantados, essas imagens que eram levantadas para adoração ao deus Moloque foi destruído. Por quê? Como que se fazia esse ritual? Como que se fazia isso? Era uma estátua que ela tem metade da cabeça da parte de cima de touro e a parte de baixo ela é como se fosse um ser humano e ela está sentada. E aí o que acontecia? Aqui no peito, bem aqui, é como se tivesse um buraco. É literalmente um buraco e ali é como se tivesse uma lareira. E ali era um buraco onde as pessoas iam e jogavam os seus filhos como sacrifício a essa divindade. Então, isso foi destruído para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, o povo ali começou a ter todos os altares destruídos verdadeiramente. Então, quando a gente faz aliança com o Senhor de uma forma verdadeira, de uma forma consciente, porque fazer aliança tem que ser de uma forma consciente, todos os altares, pode ser o pior que seja, ele cai. Então, quando que cai um altar demoníaco? Na minha vida e na tua vida. Quando você começa a se posicionar de uma forma verdadeira, quando tem adoração verdadeira. Por que muitas vezes existem muitos altares na vida das pessoas? Porque não está sendo edificado um altar verdadeiro. Está sendo edificado um altar na emoção, mas não um altar dentro do espírito, dentro do coração transformado. Então, para destruir qualquer tipo de altar, e o pior que seja, tem que ser o quê? Uma adoração verdadeira. Amém? Tem que ser uma coisa de verdade. Tem que ser verdadeiro. E não baseado nas emoções, e não porque sentiu um friozinho do Espírito Santo, mas é de forma consciente. Vamos lá, versículo 11. Exterminou todos os cavalos que os reis de Judá tinham consagrado ao Deus Sol, e que ficavam na entrada da casa de Yahvé.
próximo na sala de um oficial chamado Natan-Meleque. Também queimou todas as carruagens dedicadas ao culto sol. Derrubou os altares que os seus antecessores haviam edificado no terraço, em cima do quarto superior de Acás, e os altares que Manassés havia construído nos 2 pátios do templo do Senhor. Porque a gente viu aqui anteriormente que cada rei fez um altar diferente. Eles tinham o altar de Yahvé, mas cada um que não seguiu o caminho de Davi, que não seguiu os conselhos da Torá, cada um levantou um tipo de altar diferente. Então ali aquela cidade estava cheia de altar, de vários tipos de altar. E aqui Josias foi destronando um por um. Depois de despedaçá-los, mandou que fossem tirados dali e jogou o entulho no ribeiro de Cedron. O rei desonrou também os altares das colinas, conhecidos como os lugares altos, situados a leste de Jerusalém, ao sul do Monte das Oliveiras, também chamado de Monte da Destruição e Monte do Pecado, os quais Salomão, o próprio rei de Israel, tinha mandado construir em homenagem a Astarote, o abominável deus dos Sidônios, a Quemos, o abominável deus dos Moabitas, e a Milcom, o abominável deus dos Amonitas. Semelhantemente, o rei Josias mandou fazer em pedaços as colunas ao deus Baal e derrubou todos os postes ídolos consagrados a deus Aserá e profanou os lugares onde estavam, enchendo-os com os ossos humanos. Então aqui a gente consegue ter um panorama de como que estava aquele lugar naquela época. E aí eu quero falar aqui, versículo 13. O rei desonrou também os altares das colinas, conhecido como lugares altos. Isso aqui já foi falado, amém? Algumas lives atrás, e eu vou só repassar aqui. Por isso, povo de Deus, que nós precisamos estar nos lugares altos do Deus de Israel. A gente precisa estar nos escondendo nos lugares altos, no lugar da habitação do Deus vivo de Israel. Porque existem altares demoníacos que são de alta patente. E se você não tiver intimidade, santidade, e se você não fazer morada no Deus vivo de Israel, se você não habitar no templo do Santo dos Santos, você não consegue destronar. Amém? Mais uma vez o Senhor fala, é preciso santidade. E cada vez mais daqui para frente, ou a gente tem santidade, ou a gente tem santidade. Nós estamos num período do mundo, da movimentação dos demônios sobre a face da terra, que ou você é santo, ou você é santo. Não tem mais como a gente ficar na dualidade. Porque o Senhor já liberou novas castas de demônios. Ele já permitiu que novas castas de demônios fossem liberados sobre a face da terra. Por quê? Por conta do pecado do povo. Porque o povo não está buscando santidade. Porque o povo está fazendo da mesma forma como fez aqui. Levantando vários altares. E a gente precisa entender que os altares que são levantados hoje não é simplesmente altar, amém, a demônio, a santo. É tudo aquilo que toma o lugar de Deus na tua vida em primeiro lugar. Às vezes o teu altar é o teu trabalho. Às vezes o teu altar é a tua casa. Às vezes o teu altar é a tua família. Às vezes o teu altar é o dinheiro. Às vezes o teu altar é a posição, é status social. É posição na sociedade. Tudo aquilo que rouba o lugar de primazia do Senhor, tudo aquilo que rouba o lugar de excelência, de primeiro na sua vida, pode se tornar um altar, se torna um altar idólatra. E muitas vezes as pessoas não querem derrubar esse altar, porque isso cria uma fortaleza na mente da pessoa. E aí, para destronar, tem que estar onde? Tem que estar habitando nos lugares altos. Por quê? Porque você não está lutando contra demônio. Você está lutando contra a ideologia da mente. É por isso que o Senhor fala que o campo de batalha do ser humano é a mente. Tudo começa na nossa mente. Então tem coisas que não adianta a gente usar o nome de Jesus para expulsar.
A gente tem que ter uma mudança de vida. A gente tem que ter uma vida santificada. A gente tem que largar a natureza adâmica e voltar para a natureza de Jesus Cristo. A nossa natureza de origem. De quando Deus nos teceu no ventre das nossas mães. Existem coisas que não adianta. Tem coisas que só vai sair na minha vida e na tua vida quando você tiver posicionamento, jejuar, se posicionar, adorar, santificar, ter uma vida totalmente diferente, habitando aonde? Nos lugares altos. Se escondendo no lugar do Senhor, no santo dos santos. Porque é lá que está toda a estrutura demoníaca. A gente precisa entender uma coisa, povo de Deus, é nas dimensões espirituais que está a estrutura demoníaca. Está no segundo céu. E se você chega no santo dos santos, você passou do segundo céu. As estruturas demoníacas estão no santo, está aqui no segundo céu. E quando você passa para lugares altos, que é a habitação do Senhor, nos santos dos santos, aí você começa a ter uma vida de santidade, porque a gente só consegue acessar os santos dos santos quando a gente passa tempo com o Senhor, aí a gente consegue ter o quê? Autoridade, intimidade com o Espírito Santo de Deus, e aí a gente consegue destronar o que está nas estruturas demoníacas do segundo céu. Porque muita gente acha que Satanás está no inferno, o inferno ainda não foi inaugurado. O lugar de habitação dos demônios não é nas trevas, na profundidade das trevas ainda. Ele ainda está nas regiões celestiais. E aí, por falta de conhecimento, o povo não sabe guerrear. O povo não sabe como se comportar numa batalha. Por que vocês acham que quando está lá, naquelas outras religiões, que pega e fala assim, desceu o santo? Ai, vai descer o santo. Porque está no céu ainda. Está no segundo céu, é onde acontece toda a batalha. Então aqui quando diz que o rei desonrou também os altares das colinas, é porque existe altar demoníaco nas regiões celestiais que precisam ser destronados. E a gente só consegue destronar se a gente tem uma vida de santidade, de renúncia, de busca, de adoração, e fazer morada onde? No santo dos santos, lá no tabernáculo no Senhor, dos átrios do Senhor. Amém? Josias leva a reforma até o norte. Josias também derrubou o altar que ficava em Betel, e o altar construído sobre as ordens de Jeroboão, filho de Nebate, que havia conduzido Israel ao erro e ao pecado. Ele queimou o altar, reduzindo-o a pó, e queimou o poste ídolo. Contemplando ao seu redor, Josias observou as sepulturas que estavam ali no monte. Mandou tirar dela os ossos e os queimou sobre o altar pagão. E assim o contaminou e o desonrou, segundo a palavra de Yahvé, proclamada pelo homem de Deus, que predisse tudo quanto estava acontecendo. Então o rei indagou: que monumento é este que vejo? E os homens da cidade lhe contaram: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e profetizou tudo quanto acabas de realizar contra este altar de Betel. Então Josias ordenou: deixai-o como está, ninguém toque em seus ossos. E os homens da cidade deixaram os seus ossos como estavam juntamente com os do profeta que tinha ouvido de Samaria. Também tirou Josias todos os santuários dos altos que havia nas cidades de Samaria e que os reis de Israel tinham erguido para provocarem o Senhor à ira. E lhes fez segundo todos os atos que tinham praticado em Betel. E Josias mandou executar todos os sacerdotes daqueles altares idólatras das colinas, onde também queimou ossos humanos. Logo em seguida retornou a Jerusalém. Aqui, quando ele pergunta de que monumento é esse que vê, a gente viu algumas passagens atrás daquele profeta, amém, que veio e profetizou, falando que haveria um rei que iria destruir todos aqueles altares. Lembra o profeta que Deus falou: vai e não muda o teu caminho? É esse profeta aqui. Então, esse profeta aqui foi o que predisse tudo isso que Josias está fazendo. E ali o Senhor concluiu a profecia que saiu da boca do profeta. O que isso quer dizer?
que mesmo que o profeta morra, a profecia ainda continua de pé, porque quem lançou a profecia foi Deus, e ela se cumpre. Porque a palavra do Senhor não volta vazia. O problema é que o ser humano não sabe esperar o tempo da profecia se cumprir. E por não saber esperar o tempo da profecia se cumprir, se perde em meio ao propósito, se perde em meio ao caminho. E muitas vezes não consegue ver, porque não sabe esperar. Porque se tem uma coisa que nós, seres humanos, não conseguimos, é esperar. É difícil você ver uma pessoa que tem essa virtude sobre a vida, que é o quê? A paciência, que é a longanimidade de esperar. Espera, tudo tem o seu tempo certo. Porque nós somos muito imediatistas. Nós recebemos uma profecia hoje e quer que recebeu hoje, 7 horas da manhã, 7 horas da noite a profecia tem que acontecer, porque senão não foi Deus. Porque senão aquele homem não é homem de Deus, porque senão aquela mulher não é mulher de Deus. Mas eu recebi uma profecia já faz 10 anos, mas Deus falou a data que vai se cumprir? Não. Então, viva de acordo com o que você espera na promessa. Deus não é obrigado a cumprir a profecia na hora que a gente crê. Não é. A gente quer todo o tempo todo. Eu recebi uma palavra de que Deus vai mudar a minha vida, mas ele te deu o dia que ele vai mudar? Não, então creia e viva sobre a palavra. A palavra é real. O que acontece? O povo, gente, nós somos seres humanos imediatistas. Nós não conseguimos esperar. Nós não conseguimos esperar. Aqui o profeta deu uma palavra. Ele falou, vai vir aquele que vai destruir os altares. E ali Deus foi lá, ceifou a vida dele porque ele foi desobediente. E aí, depois de... Passou quantos reis desde quando a gente leu aqui? Quantos reinados tiveram até que chegasse Josias? O cara já estava só o pó. Mas a palavra do Senhor se cumpriu. A palavra do Senhor foi fiel. O problema é que nós, muitas vezes, não somos fiéis ao Senhor. E nós não sabemos esperar. Porque a gente quer tudo no nosso tempo. A gente está preso no Cronos. Nós estamos presos nesse tempo. E se Deus não fizer, não foi Deus que falou. Se não está acontecendo, aquele homem não era homem de Deus. Se não está acontecendo, aquela mulher, o que ela falou é mentira. Calma, existem profecias e existem profecias. Amém? Entenda algo. A palavra diz que nós temos que julgar a profecia e não o profeta. O que vai ser colocado em xeque é a profecia e não o profeta. Se a profecia está de acordo com a palavra, se não foge dos princípios do Senhor, aquela profecia é válida. Então tá cheio de gente julgando o profeta e esquecendo de julgar a profecia, porque às vezes a profecia nem condiz com a palavra de Deus e a pessoa tá achando que vai acontecer. Um exemplo muito claro e muito nítido, que todo mundo, a maioria do povo cai. Deus jamais vai liberar uma profecia sobre a vida de uma pessoa do qual ele está dizendo que vai acabar com um casamento para dar outro. Isso não é de Deus. Mas é porque eu recebi uma profecia de que ele vai largar a fulana e vai ficar comigo. Demônio, puro capeta. Se Deus abomina o divórcio, gente, é questão de maturidade. É questão de você conhecer a Bíblia. Se Deus abomina o divórcio, amém? Se Deus não abomina o adultério, qual é? Não dá para entender. Eu juro que eu falo, não é possível. Como que Deus está falando para você, criatura de Jesus, que Deus vai separar o fulano, o seu príncipe encantado da mulher dele para ficar contigo? Isso é uma profecia do capeta. Em nome de Jesus. E tá cheio de gente que vive em cima dessa profecia, mas eu recebi uma palavra que ele vai largar da mulher dele. Sangue de Jesus tem poder, irmão. Mas eu recebi uma palavra que ela vai largar do marido. Misericórdia, está repreendido em nome de Jesus. Isso não é a profecia que provém do Senhor.
Isso daí é laço do capeta e um dos grandes. Só que tem gente que fica o quê? Acreditando em falsa profecia. E aí vai lá e desacredita de Deus. Ai, mas Deus não fez. Claro que ele não vai fazer. Ele é homem para ir contra a sua palavra? Então a gente precisa ter maturidade, sabedoria, discernimento e entendimento que a profecia, ela existe, ela é real, e mesmo que o profeta morra, se veio da boca do Deus de Israel, está de acordo com a palavra, vai acontecer. Ela vai acontecer, só que não é no teu tempo. Existem profecias e profecias. Existem coisas que você vai ter que fazer para você ir de acordo com a tua profecia. Agora, tem coisas que é com o Senhor. Lembra que Deus trabalha em unidade? Então, aqui Deus usou a vida de Josias para se cumprir essa profecia. Porque o povo falou, esses ossos são de um profeta que profetizou o que você está fazendo agora. Então, Deus usa também a nossa vida para que se cumpra a profecia. Às vezes, a profecia vai acontecer sem você fazer nada. É algo que é da parte de Deus. É um milagre. É uma provisão, que você não vai precisar fazer nada. Agora, existem outras profecias em que você vai ter que se mover de acordo com a profecia. Um exemplo muito claro e nítido, e isso eu escutei na minha logo que eu me converti. Nos meus primeiros anos de convertida, o apóstolo falou isso e sempre marcou a minha vida. Ele sempre disse assim, às vezes você recebeu uma profecia, uma palavra, que você vai viajar para as nações. Que você vai ser um missionário. Só que você até agora não se coçou para ir lá e tirar um passaporte. Como que você quer que a profecia aconteça se você não está andando de acordo com a profecia? Porque a vontade do Senhor pode chegar e pegar e falar assim, olha, Deus vai te levar hoje para a África, porque é para onde muita gente vai. Deus vai te levar hoje para a África. Cadê o seu passaporte? Ah, eu não tenho. Deus falou que vai te dar um carro. Só que você ainda não se moveu por fé e foi lá e foi tirar a sua habilitação. Você acha que Deus vai te dar um carro se você não sabe dirigir? Tem coisas que a gente tem que se mover pela fé. E eu tenho uma palavra de que o Senhor vai me dar um carro. Como que Deus vai entregar a chave de um carro para você se você não sabe conduzir o carro? Gente, não faz sentido. Ai, Deus falou que eu vou para as nações. Tá, você já foi pelo menos tirar o seu passaporte para na hora que o Espírito Santo de Deus pegar e falar, olha, tem um missionário ali, tem um homem de Deus que ele está pronto para ir. Porque as coisas do Senhor é assim, ó. Pá, acontece. Aí tem gente, não, mas Deus falou que vai me dar o carro. Aí a pessoa tá lá. Nunca, não sabe nem nada de lei, não sabe nem ligar o carro e tá esperando o carro. É igual emprego. Deus falou que vai abrir a porta de emprego. Você enviou currículo? Você se capacitou? Gente, pelo amor de Deus. A gente precisa fazer as coisas também que são, amém? Mais uma vez o Senhor fala, tem coisas que é profecia, que é no sobrenatural. Um exemplo, uma cura. A cura você não precisa fazer nada. O milagre você não precisa fazer nada, porque o nome já diz, milagre, uma cura. Eu recebi um milagre, eu recebi uma profecia que Deus vai fazer um milagre. Pronto. Agora as demais coisas, a gente tem que fazer o nosso papel. Ai, Deus falou que vai mudar minha vida financeira. E o que você está fazendo para mudar a vida financeira? Eu não sei. Você já parou de gastar? Você já parou de ficar usando o cartão de crédito? Eu não sei o que vai ter que fazer. A palavra, ela existe, mas a gente tem que se mover de acordo com a palavra. E Deus não é imediatista, é tudo no tempo dele. Nós precisamos educar a nossa mente dentro do kairós do Senhor. Eu recebi uma palavra. Ok, eu recebi uma profecia. Pai, eu sei que o Senhor vai fazer. Agora que o meu espírito entre no teu tempo, no teu kairós, e eu faça tudo de acordo com a tua vontade dentro do teu tempo. Para que a incredulidade também não venha te tirar do destino profético.
Por que muitas vezes a gente sai e perde o destino profético? Porque a gente se torna uma pessoa incrédula. Porque Deus falou, não aconteceu, aí a gente deixa de crer. Satanás começa a colocar um monte de coisas, levantar um monte de questionamento, levantar um monte de coisa, e aí a pessoa sai do destino que ela tinha. Porque não aconteceu, eu vou começar a fazer de outra forma. Mas Deus mandou você fazer de outra forma? Deus não mandou. Então a gente precisa parar de ser imediatista, porque a gente quer tudo na nossa hora. Ai, se não for do meu jeito, não dá. Se não for na hora que eu quero, não dá. Tá errado. Amém? Vamos lá. E quando Deus disse que ia dar uma direção para a minha vida, depende de mim encontrar essa direção. Quando Deus diz, amém, que vai dar uma direção para a sua vida, geralmente ele usa pessoas para vir e falar com você, ou ele mesmo vem ele mesmo e fala, olha, a direção que você tem para seguir é essa, é você entrar na presença de Deus. Você só encontra a direção que o Senhor falou que vai te dar direção quando você tem relacionamento com Ele. Aí Ele vai lá e Ele fala, olha, a direção que você tem que seguir é essa. Às vezes Ele vai falar com você através de sonhos, às vezes Ele vai falar através de um profeta, às vezes Ele vai falar através da palavra. Às vezes vai ser no momento em que você menos perceber. Aconteceu isso comigo. Foi quando eu menos percebi. Senhor, eu preciso do teu direcionamento. O que o Senhor quer que eu faça? Aí eu entrei num período de oração no Senhor, busquei a presença, e aí o Senhor, você vai fazer isso e agora isso. Eu preciso de direcionamento. Foi quando Deus pegou e falou, agora você vai sair da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar para onde eu te mandar. Foi quando eu falei, Senhor, eu preciso de um direcionamento porque eu não sei mais o que fazer. E aí o Senhor falou, eu vou te dar uma direção. Só que não foi no meu tempo. Demorou. Ai, como demorou. Eu sofri antes de ver a direção do Senhor. Eu sofri antes de ver a direção do Senhor. Até que ele pegou e falou, agora você vai sair daqui e eu vou te levar para o lugar da onde eu te mandar. Você vai largar, sair da tua terra, você vai mudar geograficamente. Aí Deus começou a dar o direcionamento. Amém? Então, quando ele fala que ele vai dar direção, é porque é no tempo dele. A gente só tem que esperar. Amém? Versículo 21. A celebração da Páscoa. Deu ordem o rei a todo o povo, anunciando, celebrai o sacrifício de Pessá, que é a Páscoa, a Yahvé o Eterno, vosso Deus, exatamente como está escrito neste livro da aliança. Porque a gente viu até aqui que passou um período de tempo que nós não vimos em nenhum momento das escrituras falar sobre a Páscoa, né? Então Josias, a partir do momento em que escutou ali a Torá, ele trouxe de volta a comemoração da Páscoa. Ora, não se celebrava a Páscoa desde quando os juízes julgavam sobre Israel, nem durante o tempo dos reis de Judá. Então ficou um grande período de tempo sem se comemorar a festividade solene, amém? Que é estatuto até os dias de hoje. Essa é uma das festas bíblicas que vai ser comemorada para todo sempre, que é a Páscoa. Essa Páscoa foi celebrada a Yahvé, o Senhor, em Jerusalém, no 18º ano do reinado do rei Josias. Amém? A minha Bíblia é a King James atualizada. Tá? Essa Bíblia é a King James atualizada. Então aqui, além dele refazer a aliança com o Senhor, ele trouxe de volta a primeira festa que não pode ser abolida do calendário, vamos dizer agora, da humanidade, que é a Páscoa. Naquela época, eles celebravam a Páscoa por quê? A Páscoa nada mais é do que a celebração do povo judeu em gratidão, amém, da saída do Egito para a Terra Prometida. Então, isso é a Páscoa. Hoje nós comemoramos a Páscoa por quê? Porque Jesus é o Cordeiro Pascal. Então, a Páscoa ela vai ser comemorada por toda a eternidade. Até que Cristo volte, nós vamos comemorar a Páscoa. Amém? E aqui Josias trouxe essa comemoração em lembrança, amém?
daquilo que Deus fez pelo povo de Israel. A lealdade do rei Josias. Além de tudo, o rei Josias exterminou todos os médiuns, pessoas que se dedicavam a consultar espíritos desencarnados, os ídolos da família e tantos outros ídolos, cultos e expressões místicas, pagãs, que campeavam em Judá e em Jerusalém naquela época. E o rei agiu dessa maneira e com esse rigor, em cumprimento às exigências da Torá, a lei escrita no livro do sacerdote Ilquias, que o sacerdote Ilquias havia descoberto na casa de Yahvé no templo do Senhor. Nem antes, nem depois do rei Josias, houve um governador como ele, que se voltasse para Yahvé, o Senhor, de todo o coração, de toda a alma e com todas as suas forças, em conformidade com tudo o que ensina a Torá na lei de Moisés. Contudo, o Senhor não desistiu do furor do seu santo, e grande juízo contra Judá por causa de todas as provocações com que Manassés havia insultado. Então determinou o Senhor: eis que eu também expulsarei Judá da minha presença, assim como expulsei e rejeitei essa cidade de Jerusalém, que escolhi para meu deleite, como também o templo do qual eu prometi. O meu nome permanecerá ali para sempre. Então aqui, Josias foi o único que seguiu em tudo, em todas as leis, tudo que o Senhor pediu, Josias fez. Ele foi o único. Nem antes nem depois do rei de Josias houve um governador como ele, que se voltasse para Yahvé, o Senhor, de todo o coração, de toda a alma e com todas as suas forças, em conformidade com tudo que ensina a Torá e a lei de Moisés. Por quê? Davi era um homem abençoado, um adorador? Era. Foi o rei segundo o coração de Deus? Quando diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, não quer dizer que ele era um homem totalmente aprovado por Deus. Porque ele pecou. Não está dizendo aqui que Josias não pecou. Mas, quando diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, é porque Davi foi um rei escolhido por Deus. Saul era um rei segundo o coração do povo. Davi era um rei segundo o coração de Deus. Agora, só que ele feriu princípios. Ele adulterou. Ele profanou o leito dele. Ele matou Urias. Ele fez uma série de coisas que desagradou o Senhor. E aqui o Senhor diz que Josias foi o único que fez, que governou e que amou o Senhor ali, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e com todas as suas forças. Um ponto que favorece Davi, ele se arrependeu. Diferentemente de todos os outros reis. Os outros reis não se arrependeram. Agora, esse aqui, Josias, ele foi lá e ele fez o que tinha que ser feito. Que é o que eu e você devemos fazer. Adorar o Senhor, seguir o Senhor com todas as nossas forças, de todo o nosso coração e com a nossa alma. Andando pela palavra do Senhor na totalidade e não vivendo de versículos isolados, de texto fora de contexto, que fala que não dá nada você fazer isso, que não dá nada você fazer aquilo. Não. Com o Senhor é sim, sim ou não, não. Eu costumo dizer que para aquelas pessoas que têm uma certa dificuldade de ter uma vida com o Senhor, eu falo por mim, amém? Seja radical. Por que por mim? Porque eu sou uma pessoa que hoje, para honra e glória do Senhor, não. Mas eu tinha uma dificuldade em me submeter a líderes, em me submeter a outras pessoas que estavam, que tinham um cargo de liderança. Então, por mais que eu amasse o Senhor, eu não suportava, porque eu não estava curada ainda, eu não estava liberta, que outras pessoas viessem e me falassem o que eu deveria fazer, o que não deveria fazer, mesmo mesmo estando cega espiritualmente, mesmo eu não suportava. E o que aconteceu? Eu acabei por me desviar da presença de Deus. Porque eu tinha um espírito altivo, por mais que eu amasse o Senhor. Só que aí eu fui extremamente radical com Deus.
Quando Deus me visitou no meu quarto e falou, filha, volta, ele me chamou pelo meu nome. E ele falou comigo de uma forma como eu nunca tinha escutado antes. E eu fui muito ousada na presença de Deus e eu disse, tudo bem, Senhor, eu vou voltar. Só que eu só volto se for para mim ser crente de verdade. Porque se o Senhor vê que eu vou me afastar uma vírgula sequer da presença de Deus, o Senhor pode me levar. Então, muitas vezes as pessoas não entendem o tamanho o porquê da pessoa ser tão radical. Eu sei o porquê que eu sou radical. Eu sei da minha natureza. É por isso que eu mato ela todo dia. É por isso que eu falo para o Senhor para ele matar a natureza adâmica todo dia. É por isso que eu busco todo dia pela santidade, porque eu fiz uma aliança e um pacto com Deus. Eu fiz uma aliança com ele. Senhor, se não for para ser de acordo com a tua palavra, nem faça com que eu volte. Porque se for para brincar de ser crente, eu fico no mundo. Do jeito que tá. E quando eu tive esse posicionamento de forma radical, Deus fez a minha vida assim, ó. Ele pegou a minha vida e ele mudou. Eu vi Deus fazendo tudo que eu sempre busquei, tudo que eu sempre busquei, Deus fez a partir daquele dia em que eu me posicionei com ele. Família, ministério, casa, tudo, casamento, tudo que um dia eu sonhei, tudo que um dia eu busquei, todas as promessas que o Senhor até então já tinha liberado, tudo começou a se cumprir. Todas. Porque eu tive um posicionamento. Então, muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas você é muito radical. Você é muito radical. Eu sei porque eu sou. Eu sei porque que eu tenho tantas renúncias. Eu sei o que ainda, se eu não tomar conta, o que vai gritar. Porque a gente não pode se esquecer, querido, querida, como foi dito ontem, lá na aula de intercessão, em 1 João, todos nós temos pecado. E se você não vigiar, Satanás vem e te engole. A palavra fala, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Por que está cheio de gente caindo? Porque acha que só entregou a vida para Jesus, porque jejua às vezes 3 vezes no ano, porque está ali adorando. Ah, não, eu já estou bem, cuidado. Misericórdia. Até Pedro, que estava lado a lado com o Senhor, negou o Senhor. Até Pedro, que caminhou com ele. Até Pedro, que teve sobre ti edificarei a minha igreja. Ele negou o Senhor. Quem dirá nós? Quem dirá nós se nós não vigiarmos? Então, aqui Josias, ele foi de forma radical. Ele amou o Senhor de toda a sua alma, de todo o seu coração. Ele escolheu fazer isso. Ele tirou tudo, todos os ídolos, ele matou os médiuns, ele tirou tudo, tem que limpar tudo. Tem coisa que não tem como a gente deixar na nossa vida. Porque isso daqui dá o quê? Dá margem para a gente voltar para a nossa vida de pecado. Se ele tivesse deixado um médium que fosse aqui, se ele tivesse deixado um médium que fosse aqui, aquele povo iria provavelmente se corromper de novo. Então é por isso que quando a gente pede para o Senhor fazer a limpeza, Senhor, limpa. E você tem que ter a consciência de que ele vai fazer. Vai doer? Vai. Mas é necessário. E talvez você tenha que ter um posicionamento radical. Amém? Vamos lá. Vai ficar gravado, irmã. Eu só vou editar e posto, tá? Versículo 28. A morte do rei Josias. O restante da história do rei Josias, tudo o que fez, não está porventura escrito no livro dos registros históricos dos reis de Judá? Durante o reinado de Josias, o faraó Neco, rei do Egito, tentou ajudar o rei da Síria e avançou até o rio Eufrates. Então o rei Josias marchou para combatê-lo, mas o faraó Neco conseguiu matá-lo, assim que o avistou no campo de batalha em Megido. Seus oficiais transportaram o morto em seu carro real de guerra, de Megido até Jerusalém, e o sepultaram no seu jazigo da família. E o povo da terra aclamou: Jeoacás, filho de Josias, ungiram-no e o proclamaram rei em lugar de seu pai.
o reinado e deposição de Joacás. Joacás tinha 23 anos quando deu início ao seu governo e reinou apenas durante 3 meses em Jerusalém. Sua mãe se chamava Hamutal, filha de Jeremias de Líbna. Ele, entretanto, fez o que era mal, segundo ao ponto de vista do Senhor, da mesma forma como seus antepassados fizeram. Então, olha que coisa, né, contraditória. Josias era conhecido como um rei bom, um filho bom de um homem mau. Agora, Jeoacás já fez o contrário. Tudo é opção, tudo é baseado na escolha. Então, ele fez totalmente o oposto do que o pai fez. O faraó Neco mandou prendê-lo em Ribla, na terra de Amate, para que não reinasse em Jerusalém, e exigiu da nação um imposto de 3,5 toneladas de prata e 35 quilos de ouro. O faraó Neco também constituiu Eliaquim, filho de Josias, rei em lugar do seu pai Josias, e mudou o seu nome para Jeoaquim, mas levou consigo Jeoacás ao Egito, onde morreu. Jeoaquim pagou ao faraó toda a prata e o ouro exigidos, mas teve de criar impostos na terra, a fim de honrar o tributo instituído pelo faraó. E, portanto, exigiu também prata e ouro de cada cidadão, conforme as suas posses. Vamos lá. Enquanto Josias estava fazendo tudo o que era agradável perante ao Senhor, andando de acordo com a palavra de Deus, fazendo aquilo que agradava, amém, ao Senhor, andando por princípios, andando sobre a Torá, a gente viu aqui que em nenhum momento ele teve que pagar tributo nenhum. Em nenhum momento ele teve que pagar tributo algum. Só foi o filho dele assumir, e contra a palavra, que o povo se tornou cativo novamente. E começou a seguir o quê? A levantar, ele começou ali, Jeoacás, amém? Começou a levantar um monte de tributo para que se cumprisse o decreto ao faraó. O povo se tornou escravo novamente. Não é mera coincidência o que nós vivemos nesta nação. O Brasil é um dos países em que tem o maior número de tributos. É o país que mais paga tributo. Nós somos o país em que mais paga imposto. A gente só não paga imposto para respirar. De resto, tudo tem imposto. Tudo. A gente só não paga imposto para respirar o ar, que é pela graça e a misericórdia de Deus. Porque se pudesse, eles iam estocar vento e fazer a gente... Ô, Senhor, é triste. É só rir para não chorar. Porque se pudesse, eles iam estocar o vento e fazer a gente pagar. Mas por quê? Porque a nação, porque os governantes, porque os líderes, porque a igreja deixou de fazer o que tem que ser feito. Isso não é culpa minha, isso não é culpa tua. Mas a gente pode mudar. Como? Orando. Podem falar o que quiser dos Estados Unidos, e eu não vou entrar em Donald Trump, não vou falar nada, eu vou falar da história. Por que os Estados Unidos é um dos países mais prósperos que tem e é a potência mundial? Ai, mas tem outros países que eu não vou entrar em geopolítica aqui. Eles, querendo ou não, hoje se perderam. Mas no passado, eles foram uma nação que eles seguiam princípio. Eles andavam de acordo com a palavra. Eles obedeciam os mandamentos. No entanto, que um dos avivamentos que teve lá foi justamente nos Estados Unidos. A Rua Azusa. O outro também foi ali aonde? No Canadá, de Toronto. Pode falar o que for, mas as grandes escolas de adoração tá onde? Solo americano. Pode falar o que for, não estou falando para você, eu nem gosto desse negócio de dano. Gente, para mim é tudo farinha do mesmo saco. Só que uma coisa é fato, vai estudar, amém, a história deles e ver a história não, amém, somente da política, mas da fé daquele povo.
Gente, só não enxerga quem não quer. Um país que não segue princípio, um governo que não segue a palavra, vai padecer. E quem vai pagar é o povo. Mas por que Deus permite, então, um ladrão ir tomar lugar no poder? Toda autoridade é constituída por Deus. Se ele permitiu, é porque o povo merece o governante que tem. Simples assim. Nós merecemos o governante que nós temos o governante que nós merecemos. Porque a gente é muito bom de ir lá e falar, mas ele rouba. Você nunca fez nada de errado. Quando você recebeu um troco errado, você devolveu? Quando você vai no mercado, que você pega uma uva, que você não pagou, você está roubando. É. Aquela uva não é tua. E aí? Quem somos nós para falar daquele que está no governo? Se a gente também faz as pequenas coisas, se nós também às vezes roubamos no Senhor, se a gente também não faz aquilo que é certo, amém? De acordo com a palavra de Deus. Ô Jesus, caia por terra, Senhor, em nome de Jesus. Caia por terra, Senhor. Gente, em nome de Jesus. Nós temos, a nação tem o governo que merece. Só existe uma forma, amém? Da gente parar de ser escravo de Faraó. Da gente parar de pagar tanto tributo. É trazendo o quê? O governo do céu sobre a terra. E só quem pode fazer isso é os filhos de Deus. Se o Brasil está do jeito que está, é porque a igreja deixou de orar. É porque nós que carregamos a verdade, está tudo bem. Ah, tá não, tá tudo bem. Eles são governantes, é eles que têm que fazer. Gente, em nome de Jesus, todo governador, todo cargo de autoridade é constituído por Deus, mas em todo o tempo todo, quem está acima dessa pessoa é Deus. E se ferir o princípio, a paga vai acontecer. Nós acabamos de ler. Ai, mas isso é no Antigo Testamento, que o Espírito Santo de Deus abra o teu entendimento e o teu intelecto agora e caia por terra toda a ignorância intelectual, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tudo é baseado na palavra. Pode estar quem for no governo, quem tem que comandar é Yeshua. O governo tem que estar temente a Deus. E é isso que as pessoas não entendem. Satanás coloca um bloqueio, uma cegueira espiritual, tampões nos ouvidos. E quando a palavra é dita, a palavra do Senhor se cumpre. Que quando a verdade é dita, começa a dar comichão nos ouvidos. E o povo sente a carne tremer. Porque quando a verdade é dita, a pessoa fala, não, eu não compactuo com isso. Como não? Como que não compactua? Ah, mas eu não votei. Gente, a gente precisa parar de ser ignorante espiritual. A gente precisa parar de falar que a culpa é só do outro. A culpa é nossa também. Nós temos o governo que a gente merece. Nós temos o governo que nós merecemos, porque nós não fazemos o que deve ser feito. O quê? Orar, clamar. Pedir para Deus ter misericórdia daquela vida, porque não importa se ele roubou ou não. Deus não vê ele, amém? Deus não vê o presidente hoje atual como simplesmente um bandido. Ele é uma alma para o Senhor. Só que quem está preso dentro da idolatria, só que quem está preso dentro do sincretismo religioso, só que quem está preso dentro de partido, não enxerga isso. Querido, você pode ser o crente que for. Se você não carregar a essência de Cristo, você não vai entender o que eu estou querendo dizer. A sua mente vai fazer a sua mente vai virar uma grande bagunça. A palavra fala que nós temos que orar um pelos outros, independente do que ele faz. Independente de qual é a tua visão,
Independente se você é de direita, de esquerda, do lado, de banda, de cima, de baixo, não importa qual é a tua visão. Você tem que orar para que aquele governo, para que aquela pessoa, que aquela alma se arrependa e volte para o Senhor. Porque aquela alma se arrependendo automaticamente, a presença de Deus volta sobre aquele lugar e tem o domínio de Cristo, tem o governo de Yeshua. Gente, é simples. Só que Satanás está deixando o povo burro, cego e surdo. Tá vendo como que a luta hoje não é mais, amém? Com espíritozinho, é aqui. Guerra de ideologia. É guerra na mente. É guerra de intelectualidade. Gente, a guerra está aqui. Ou a gente pede para Deus vir tocar na nossa mente, da mente de Cristo e ver como a visão de Cristo, ou não vai dar. Gente, Jesus disse, quando os fariseus ali foram, amém, interrogar ele, é certo dar imposto a César? E Jesus sabiamente disse o quê? Me dê um denário. O que está escrito aqui? César é o rei, que não sei o quê, e que todos devem adorar a César. Era mais ou menos isso que estava escrito lá. Então, o que Jesus disse? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ponto final. Qual é a parte que a igreja faz? Orar. Para que os demais que não têm conhecimento sejam tocados pela sabedoria de Deus e escolham certos seus governantes. É orar para que o governante esteja debaixo da mão do Senhor e ele seja governado primeiramente pelo Espírito Santo de Deus para ele fazer o que é bom. Gente, a luta que nós estamos vivendo no mundo hoje, independente de Brasil, esfera global, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com política. Tem a ver com batalha espiritual. E o povo está dormindo. Satanás está conseguindo fazer o que ele quer. Quer separar. Quer desunir. É colocar nação contra nação, porque a palavra precisa se cumprir. E haverá nação contra nação. Porque se a igreja se juntar e clamar, destrona Xandão, destrona, amém? O principado que está agindo sobre essa nação. Aí Alexandre de Moraes cai, aí Lula cai, a todos aqueles que são podres cai. Todos aqueles que são podres caem. Só que a gente não pode clamar para que eles caiam. É o que está por trás deles que tem que cair. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principado, potestade e dominador do mal. E eu quero te dizer algo, meu irmão e minha irmã. Se você não consegue ter piedade da vida desse povo, você precisa nascer de novo. Você não entendeu nada do evangelho. Você não entendeu nada do evangelho. Quem inaugurou o reino de Deus foi um bandido. Dimas foi o primeiro. Não foi um sacerdote. Não foi um discípulo. Não foi um seguidor de Jesus. Foi um que matava, que roubava, mas que no final dos seus últimos momentos de vida ele falou: eu reconheço que tu és o Messias. Eu reconheço que você é. Eu reconheço. E aí ele disse, eu posso ir contigo? O Senhor falou, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Você está falando que eu tenho que orar pelos meus inimigos? É o que a palavra diz. Se você não consegue orar por aquele que está destruindo, não nasceu de novo. E isso daqui dá um conflito na mente dos crentes. Porque os crentes acham que ser crente é ficar só orando para ter casa própria, orar para Deus abençoar. Gente, pelo amor de Deus, o evangelho é muito mais do que isso. O povo não entendeu nada do que é ser cristão ainda. Não é nem ser cristão, porque ser cristão capeta também é, porque cristão é teu daquele que acredita em Cristo. É ser filho. Filho, se você carrega Jesus, filho tem amor por almas. Filho quer
que os lugares celestiais sejam ocupados, que todas as moradas que Jesus foi preparar, cada um tenha o seu dono. Filho faz o quê? O que vê o pai fazer. É isso que o filho faz, porque é isso que Jesus disse. Eu só faço aquilo que eu vejo o meu pai fazer. E o que você tem visto o seu pai fazer? Ou vocês acham que Deus se agrada de ver o que está acontecendo sobre a vida do Alexandre, sobre a vida do Lula, sobre a vida, sei lá, de quem mais. Que eu não me atento tanto assim. Você acha mesmo que Deus gosta? Ô, gente, o coração do pai chora. É uma alma. Foi Deus que fez. Aquela alma pertence ao Senhor. Pode ter feito pacto, pode ter feito um monte de coisa, mas é filho de Deus. E que se arrepender, Deus vai falar: ai, como eu me alegro de ter voltado. Eu ansiava pela tua presença. Eu lembro o dia que eu te fiz, você não era assim. Só que a gente é muito bom de julgar. A gente é muito bom de apontar. A culpa é dele. É ele que está fazendo errado. A gente está fazendo errado também, que não está nem orando por eles. Que a gente está mais preocupado com a gente mesmo do que com o mundo. O problema é não faltar o pão na minha casa. Se eles estão bem ou não, se eles perderam a alma deles, é problema deles. Misericórdia. Misericórdia. A gente só consegue mudar e voltar do jeito que era aqui, parar de pagar imposto, parar de pagar tributo, parar e sair da mão de Faraó, se a gente tiver um coração, voltando lá, buscar o Senhor de todo o coração, de toda a alma e com todas as nossas forças, conforme tudo o que ensina o Senhor. Vamos parar de ser hipócrita. Nós temos o governo que nós merecemos. A gente escutou a vida inteira aquele evangelho. Não, você é amado, você é querido. Ai, nós somos amados, nós somos queridos, nós somos um povo comprado por um preço alto de sangue, que muitas vezes não valoriza o sangue derramado, que só vive no egocentrismo. Ei, a gente precisa entender que Deus é amor, mas ele também é espada, é fogo consumidor. Ele é amor, mas ele é justiça. Ele morreu como um cordeiro, mas ele ressuscitou como um leão. Ele vem para trazer alinhamento. Ele vem para trazer a vontade dele sobre a vida do povo da terra. Vamos sair desse evangelho que só é de, ai, vem, ai, não. Ah, pelo amor de Deus, gente, não dá mais tempo. A nossa luta agora é outra. Amém? Versículo 36. Joaquim tinha 25 anos quando começou a reinar e governou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Zébida, filha de Pedaías, da cidade de Ruma. Mas ela também fez o que era mal diante dos olhos do Senhor, conforme tudo o que os seus antepassados haviam feito. A gente termina aqui, porque aí amanhã já são 8h59, não vai dar tempo. E aí amanhã a gente conclui, amém, com o 24 e o 25, porque aí na quinta, nós damos início a crônicas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então a gente para aqui no 24, para não se estender muito, porque senão a gente vai ter que parar pela metade do caminho do capítulo de novo, tá? Povo de Deus, que hoje o Senhor possa trazer sobre a minha vida, sobre a tua vida, esse entendimento. Um amadurecimento. Que caia as escamas dos nossos olhos, em nome de Cristo Jesus. A gente precisa parar de ser bebê espiritual, sair do leite, como Paulo diz, e comer um alimento de mais substância, por mais que esse alimento traga um pouco ai, eu fiquei um pouco indigesto porque é pesado. Ou a gente entra no novo nível e se adequa, ou a igreja se adequa à situação que está, ou vai ser consumido.
Ai, mas a palavra diz que a igreja, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra uma igreja sadia. Contra uma igreja que sabe que é igreja. Contra uma igreja que ora, que jejua, que santifica, que faz o caminho de volta, que tem compaixão, que faz o que precisa ser feito. Contra essa igreja. Contra essa igreja. Contra essa igreja realmente não vai. Agora, contra a igreja que está dormindo, que está fazendo evento para si mesmo, que não tira 5 minutos para orar pela nação, que não consegue ter compaixão, que não consegue ter compaixão de uma alma, para mim, isso é tudo menos igreja. Porque me parte o coração ver o tanto de gente que se diz cristão xingando o cara. Cara, vai orar. Vai orar para aquela alma se arrepender. Se Judas, que traiu Jesus, Judas, em nenhum momento Deus foi lá e fez Jesus se desfazer dele. Quando ele foi ser traído, Jesus disse para ele, amigo, chamou ele de amigo, o que tu tens para fazer, vai e faça depressa, e dê um beijo. Meu Deus, a gente às vezes está se achando mais que Jesus. O crente gosta de se colocar num lugar de juiz. O crente gosta de se colocar no lugar de juiz, não merece o fogo eterno. E você, querido, você não merece, não? Se tornou o querubim ungido do céu. Você não merece, não. Você não faz nada de errado, nada. Você não fofoca, você não faz nada. Dá vontade. Às vezes eu tenho vontade de responder umas coisas que eu falo, não é possível que o ser humano se acha que agora ele tomou o lugar do Espírito Santo e falou, desce aqui porque agora eu cheguei. Não é possível. Tem coisa que eu olho e falo, não é possível. Por quê? E por que acontece isso, Michele? Por conta da idolatria. Tá vendo porque às vezes a gente precisa ser radical? Porque nós não carregamos bem nenhum dentro de nós. Nós não carregamos a nossa natureza, não carrega bem nenhum. Bem nenhum. Nós não somos nada se não é a graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Nós não carregamos nada. O próprio Cristo disse, por que me chamas bom? Só existe um que é bom, que é o meu Pai. E tá cheio de gente achando que é bom. Pega a Bíblia de braço do braço, coloca a saia no pé, coloca o coque na cabeça, pega o seu terno, passa um brilhoso ali no sapato, sapateia, roda, sobe, faz malabarismo. E Jesus está lá de cima falando, mas rapaz, meu Deus, meu eu, não consegue ter compaixão de uma vida. Não me agrada. Jesus, em teu nome eu expulsei, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. E o que vai ter de gente que vai ser surpreendido no grande dia. Qual é a oração que nós temos que fazer? Pai, Senhor, me leva, Senhor, a mortificar a minha carne todos os dias. Eu não sou nada sem ti. Eu não sou nada sem a tua misericórdia. Eu não sou nada, Senhor, se o Senhor não tiver com a sua mão estendida. Me esconda dentro do teu pavilhão, Jesus. É reconhecer que nós não somos nada. Destronar todo o altar de altivismo que tem, de espírito altivo, de orgulho, de santidade. De orgulho porque ser crente. Ser crente não te garante nada, querido, se você não tiver uma vida de intimidade com o Senhor, se você não tiver amor pelo teu próximo. O povo ali questionou Jesus, Senhor, quando foi que fizemos bem a ti? Aí o Senhor diz, quando vocês visitaram aqueles que estavam cativos, quando você deu de comer àquele que estava passando fome. Suas vestimentas não quer dizer nada.
As minhas vestimentas não quer dizer nada. O meu palavreado não quer dizer nada. Eu estar aqui ministrando para vocês não quer dizer nada. O que quer dizer é o que Cristo está vendo da minha vida quando eu não estou aqui na frente desse celular. Será que eu estou dando bom testemunho? Será que eu estou dando um bom testemunho? Será que eu choro por vidas? Será que eu gasto o meu tempo fazendo aquilo que Deus mandou eu fazer? Ouvindo pessoas, cuidando, aconselhando, direcionando, será? É isso que Deus quer. Deus não está preocupado com o teu cabelo, Deus não está preocupado com o teu dinheiro, Deus não está preocupado com a tua retórica, Deus não está preocupado com nada, Deus está preocupado com o teu coração. Se você carrega amor por vidas, se você carrega misericórdia, se exala misericórdia da sua vida. É isso que Deus está preocupado. Se você tem relacionamento com Ele, se você busca a face dele, se eu busco a face dele, é isso que Deus quer de mim e de você. Amém? Vamos orar? Pai, é pela autoridade que há no teu santo nome, Jesus, que eu peço, Deus de Israel, que hoje o Senhor venha trazendo um realinhamento sobre as nossas vidas, Abba. Pai, que em nome de Jesus, tudo aquilo que está desalinhado, Senhor, na nossa vida, no nosso caráter, no nosso espírito, na nossa alma, que o Senhor traga um realinhamento agora. Que as nossas convicções, Senhor, sejam tocadas por Ti. Pai, que as nossas visões sejam, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, tocadas pelo Senhor, que nós possamos ver com os Teus olhos. Povo de Deus, essa oração que eu vou fazer, se você quiser tomar posse, você toma. Mas o Senhor está me levando a fazer uma oração aqui que talvez vai te chacoalhar e vai começar a mexer você por dentro. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ver, Pai, que eu possa ver e que aqueles que querem participar disso também, Senhor, que os nossos olhos comecem a ver com os Teus olhos. Que o nosso coração comece a sentir da mesma forma que o Teu coração. Que a nossa mente, Senhor, seja a sua mente. Que as nossas emoções sejam as suas emoções, Deus de Israel. Porque assim, Senhor, nós saberemos que estamos andando de acordo com a tua verdade, com o teu querer e debaixo da tua virtude. Que não sejamos mais, Senhor, nós, mas Cristo em nós. Derrama, Senhor, a essência verdadeira de Yeshua sobre as nossas vidas. Da mesma forma como Ele amou, nos ensina a amar. Não o amor, Senhor, que faz escolha e acepções de pessoas, mas um amor que ama simplesmente porque nós fazemos parte de um mesmo corpo e família de Deus, de Israel. Pai, em nome de Jesus, transforma, Pai, em nome de Jesus, a nossa natureza. Tira, Senhor, todas as concupiscências da carne. Pai, em nome de Jesus, todos os altares que possam ainda estar de pé sobre as nossas vidas comecem a ser destronados agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todos os postes ídolos que nós temos levantados na nossa vida, Senhor, quebra agora, que os anjos do Senhor venham quebrar agora. Nós nos arrependemos diante do teu altar, Senhor. Nós nos arrependemos, Senhor, em nome de Jesus, de toda a prática ilícita, de toda, Senhor, adoração a homens, de toda a idolatria, de toda a incredulidade, de toda a religiosidade, de todas as vezes em que fizemos acepção de pessoas, de todas as vezes, Senhor, em que fomos hipócritas, medíocres, soberbos, altivos de espírito, nos perdoa, Senhor, porque essa não é a tua essência. Essa não é a natureza de Yeshua HaMashiach. Não, Pai. Nos leva, Senhor, em nome de Jesus, a uma nova dimensão. Nos leva, Senhor, em nome de Jesus, a uma nova perspectiva, a um novo olhar. Ao olhar vindo diretamente de Cristo, Senhor. É o que eu peço, Senhor, sobre as nossas vidas nesta manhã. Que o Senhor nos leve, Senhor, em nome de Jesus, verdadeiramente à estatura de varão perfeito, Pai. Que possamos ser transformados de glória em glória, de glória em glória. Em nome de Jesus. Pai, não carregamos bem nenhum dentro de nós. Não existe um que é bom a não ser aquele que está nos céus. Mas nós te pedimos que pela graça e a misericórdia do Senhor nós possamos ser como Cristo foi. Porque Ele habita em mim, Ele habita nos meus irmãos.
E que nós, Pai, em nome de Jesus, possamos fazer o caminho de volta. A voltar, Senhor, em nome de Jesus, a ter a nossa natureza descontaminada. Toca no nosso DNA. Toca, Senhor, em cada DNA aqui, Senhor. Traz a transformação de cada DNA aqui, Pai. O Senhor muda, Senhor, em nome de Jesus, as estruturas, ó Pai, de cada corpo. Descontamina, Senhor, cada átomo, cada célula, cada molécula deste corpo, Pai. Em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, o sangue de Yeshua correndo em todas as veias. Trazendo, Senhor, vida e vida em abundância. Trazendo uma nova identidade de dentro para fora. Muitas vezes, Senhor, as pessoas acham que uma nova identidade é você mudar suas vestimentas. Mas não. Uma nova identidade é você demonstrar que você carrega Cristo verdadeiramente de dentro para fora. É exalar o bom perfume. É mudar o ambiente sem abrir a boca. É as pessoas sentirem a presença de Deus somente porque você está ali. As nossas vestes não significam nada para o Senhor. Porque o que o Senhor quer é o nosso coração. E que o nosso coração seja tocado, seja transformado. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amém. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.